Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na santa paz. E antes da gente fazer o nosso estudo de hoje, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. Por favor, gente, nos ajude a evangelizar, compartilhando os nossos vídeos, Facebook, nos grupos de oração, tá? No Face. Por favor, nos ajude a evangelizar, tá? Esse é o nosso objetivo. Deixa o seu like, o seu comentário, o que você está achando, tá? Se você está gostando, está entendendo, ok? Então deixa aí os seus comentários aí, ok? Já estou aqui com a Palavra de Deus, tá? Sagrada Escritura. Estamos fazendo, gente, um estudo bíblico, tá? Estamos estudando o Antigo Testamento, que não é fácil, tá? É um desafio, tá? Dar uma aula de Antigo Testamento. Olha, tá? Eu peço que vocês rezem muito por mim, para que Deus me dê vida, saúde e inteligência para poder passar o pouco do meu conhecimento para vocês, tá? Eu não sou, como eu já canso de falar aqui, eu não sou teólogo biblista não, mas eu, o pouco, que eu entendo da palavra, de acordo com o que eu estudei com a igreja, nos livros que eu já estudei, então eu procuro compartilhar com vocês, tá bom? Mas não sou dono da verdade. Se eu falar alguma coisa que não está de acordo com a doutrina católica, você pode me corrigir, tá? Eu não tenho problema nenhum aqui em voltar atrás se eu falar alguma coisa errada aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para continuar. Estamos estudando o livro de Josué, que está dentro dos livros históricos da Bíblia. Nós já estudamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, terminamos. Então você já tem aí no canal um curso de Pentateuco. Ah, eu nunca estudei a Bíblia, quero estudar desde o Gênesis. Tem aí no canal. Tem o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, passe para outras pessoas, né? Quantos católicos ainda não leram a Bíblia? Agora você pode estudar a Bíblia, até trabalhando. Você pode colocar os vídeos aí, escutando e trabalhando, tá? Então, gente, faça um curso bíblico. A igreja ensina isso, tá? Ah, eu nunca li a Bíblia. Então, o que a igreja ensina? Faça um estudo bíblico, tá? Eu não tive essa graça. Eu fui aprender Bíblia sozinho na teologia. Então agora, graças a Deus, nós estamos oferecendo um curso de graça de Bíblia. Então já temos aí o Pentateuco completinho, os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora estamos no livro de Josué, que faz parte dos livros históricos da Bíblia. São 16 livros históricos. Esse é só o primeiro, tá? Nós ainda vamos passar por todos os 15 livros, históricos da Bíblia, se Deus quiser. Depois vem os livros sapienciais, os 7 livros sapienciais, os 18 livros proféticos do Antigo Testamento, tá? E depois o Novo Testamento. Se Deus quiser, Deus nos ajudar, nos der vida e saúde, eu quero seguir com vocês aí até o Apocalipse. Olha,
Por isso que eu estou pedindo a vocês muita oração. Porque não é fácil estudar Antigo Testamento, estudar Apocalipse. Eu confesso que o Apocalipse até eu tenho dificuldade, mas eu vou estudar bastante para poder passar para vocês o que eu sei. Não é fácil, é um livro dificílimo, cheio de simbologia, mas o que a igreja nos ensina nós vamos tentar passar aqui. Tá? Mas até lá a gente ainda vai andar muito ainda, se você tiver paciência de me acompanhar nessa viagem, não é? Até quando Deus quiser. Mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês, por isso que eu sempre peço. Nos ajude aí, quanto mais o canal crescer, mais vídeos eu posso fazer. Então até a gente chegar lá no Apocalipse, ainda muita água vai passar debaixo dessa ponte. E eu não quero correr. Claro que eu não estou lendo versículo por versículo, porque também senão aí eu vou gastar, né? Não vou terminar nunca. E também a igreja ensina que não é correto a gente estudar a Bíblia assim. Tem muitos textos que a gente pode, né, passar, muita coisa repetida, não é? Então eu sempre gosto de pegar aqueles textos principais que tem mais dúvidas e que a gente pode aproveitar alguma coisa para nós. Muita coisa para os judeus, principalmente o Antigo Testamento. Tem muita coisa que para nós hoje já não serve, tá? Mas vamos dizer assim, é importante a gente aprender a palavra de Deus. Por isso que eu estou pegando desde o Gênesis, tá? Então o livro de Josué também não é fácil de entender, porque qual é o contexto do livro de Josué que eu vivo batendo nessa tecla aqui? Para você ler o livro de Josué, você tem que entender o contexto do livro. Josué entrou com o povo na terra prometida, onde tinha povos pagãos. Inclusive nós vamos ver hoje. Nós vamos estudar hoje o capítulo 9 e 10 de Josué. Então você já pode abrir aí comigo. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém, mas você pode abrir aí qualquer Bíblia católica. Desde que seja Bíblia católica, pode ser qualquer tradução. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém, Josué capítulo 9. Se você também tiver a Bíblia de Jerusalém, é a página 325. Página 325, capítulo 9 do livro de Josué. Então, qual é o contexto que a gente tem que entender o livro? Josué está com o povo na terra prometida, já entrou com o povo, né? Deus deu essa terra para eles. Só que ali, gente, tem muitos povos pagãos, idólatras, que adoravam muitos deuses. Então tinha muita guerra entre Israel. Por quê? Porque Israel ocupou ali o lugar deles. Porque Deus prometeu para Abraão: eu vou te dar essa terra, terra de Canaã, que mana leite e mel. Né? E a promessa de Deus se cumpre. Então, mas ninguém, eles já estavam ali, né? Instalados ali. Mais ou menos como o Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios estavam aqui, os índios eram canibais. Né? Os índios não tinham religião. Então os católicos, os jesuítas, tiveram que catequizar os índios. Nós vimos aí no último vídeo que eu fiz sobre São José de Anchieta. Foi a principal evangelização da igreja, foi catequizar os índios que eram canibais, matavam para comer. Então, nessa época, os pagãos, eles, claro, eles viram, né, um povo chegando, né, que fala que tem que ser monoteísta, adorar um único Deus. Eles tinham aquele monte de imagem. É o contexto das imagens, né? Todos os deuses pagãos eram representados por imagem. Por isso que Deus proibia, né? Algumas imagens, não todas, mas algumas Deus proibia, por causa do contexto que eles viviam. Não é que não tem nada a ver com idolatria. Né? Claro, para eles era idolatria, que eles adoravam vários deuses, mas para nós não tem nada a ver. Já cansei de explicar isso aqui. Né? Tem nada a ver com as nossas imagens católicas, que não são deuses. É simplesmente uma representação de uma pessoa que está diante de Deus no céu. Só que eram muitos povos, mas muitos povos. E acontecia a chamada Guerra Santa. Israel contra esses povos. Então um tinha que matar o outro. Um tinha que massacrar o outro e eles não perdoavam ninguém. Mulher, nem criança. Todo mundo tinha que morrer. Porque qual era o contexto deles? Né? Deus guerreando por Israel, contra os deuses falsos pagãos guerreando do lado deles. Então o que eles pensavam? O próprio povo pensava assim. É a cultura deles. Eles pensavam assim: se a gente não matar todo mundo, Deus vai ficar bravo. Era a cultura deles. Entenderam? Então na cabeça do autor sagrado que escreveu, né, todo mundo tinha que morrer. Não tinha ainda diálogo, diplomacia como tem hoje.
Até hoje ainda tem guerra, né? Mas hoje ainda tem um pouco de diálogo, um pouco de diplomacia. Naquela época não, eles só conseguiam resolver assim, um guerreando contra o outro, matando o outro. E Israel, infelizmente, absorveu isso. Não é? Então, o próprio Josué, nós vamos ver hoje, Josué, né, guerreando contra os reis pagãos. E Josué mesmo mandava matar todo mundo. Não queria saber. Por quê? Era Israel combatendo contra os pagãos. Agora, o que nós podemos trazer para nós hoje? É a batalha do bem contra o mal. Deus contra o mal, contra o diabo. Não é? É isso que nós temos que interpretar. Nós não podemos interpretar ao pé da letra. Por isso que São Paulo fala, a letra mata. Inclusive, no capítulo 10, também eu vou explicar sobre isso. A própria Igreja Católica errou nessa parte. Né? Querer fazer interpretação da Bíblia cientificamente. Nós vamos explicar isso daqui a pouco no capítulo 10. Mas aqui no capítulo 9 eu já vou começar a explicar isso. Tá? O capítulo 9 é esse o contexto. Né? Israel guerreando contra os pagãos. Tá? Então, Josué, né, contra os reis pagãos, vamos dizer assim. Então, aí no capítulo 9, né, os próprios reis ouviram falar de Josué, que Josué tinha derrotado lá Jericó, aquela cidade de Jericó, tinha derrotado depois uma outra cidade chamada Ai, que nós vimos na aula passada, no capítulo 7 e 8. Então aqui, outros povos começaram a ouvir, Josué, Israel, né, esse povo aí, novo que chegou aqui, eles têm lá um Deus poderoso que acabou com os povos vizinhos aqui. Jericó, Ai, então, quer dizer, o que nós vamos fazer? Ou nós vamos combater contra eles, ou nós vamos nos aliar a eles. Então esse capítulo 9 aí fala o quê? Do tratado entre Israel e os Gabaonitas. Gabaonitas são os povos pagãos que habitavam ali. Tá? Então eles que não são bobos nem nada, ouviram falar que Josué tinha derrotado esses reis, então eles tentaram fazer uma aliança com Josué em vez de guerrear. Foram espertos. Não é? Então aí no capítulo 9 fala isso, que os habitantes de Gabaão ouviram falar, né, da maneira da qual Josué havia tratado Jericó e Ai, e por isso recorreram à astúcia. Foram astutos. Para não morrer, fizeram aliança com Israel. Não é? Foram ter com Josué, versículo 6, no acampamento de Gilgal, e disseram-lhe bem como aos homens de Israel: viemos de um país muito distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Aí, tá vendo? Então, eles queriam fazer uma aliança com Josué para não morrer. Não é? Foram espertos, astutos. Lembra que Jesus elogiou lá no Novo Testamento, né, aquele administrador? Né? E Jesus fala uma coisa interessante: os filhos das trevas têm mais astúcia do que os filhos da luz. Interessante. Isso quer dizer o quê? Assim como o mal tem astúcia, nós também que somos bons temos que ter um pouquinho de astúcia. Não é maldade, não é isso. Mas nós temos que pensar. Se aquele que é mal, né, ele é astuto para fazer o mal, a gente também tem que usar a cabeça, a inteligência para fazer o bem. É isso, esse é o contexto. Então aqui é o mesmo contexto. Assim como o mal foi astuto para não morrer, a gente também tem que ser astuto para não pecar. Porque se a gente pecar, a gente vai morrer. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. Então a gente tem que ser inteligente. Por isso que a igreja ensina que a pessoa que não segue a lei de Deus é burra, entre aspas, desculpe a palavreada. Mas por que a igreja diz isso? Porque você está assinando a sua sentença de morte. Morte espiritual, a morte da alma. Então esse é o contexto que nós temos que entender. Então eles fizeram aqui, né, o texto é grande, eu não vou ler tudo, porque vocês podem ler aí no capítulo 9, porque é grande e o contexto é esse que eu estou explicando. Não é? Eles próprios foram astutos, não é? Olha o que eles falam no versículo 8: somos teus servos. Ou seja, eles, para não morrer, aceitaram até serem servos de Israel, não é? Para não morrer, foram astutos, entendeu?
Olha o versículo 11. Tá? Então os nossos anciãos e todos os habitantes do nosso país nos disseram: tomais provisões para a viagem, e ao encontro deles e dizei-lhes: somos teus servos, fazei, pois, uma aliança conosco. Eis o nosso pão. Olha aí, tá vendo? Então, gente, o pão aí não é só o pão material, é o pão espiritual. Tá? Então, todo esse contexto de pão do Antigo Testamento já tem uma conotação de Eucaristia. No Novo Testamento, quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, muito mais do que o pão material, é o pão espiritual, que é o próprio Jesus. Tá bem? E aí eles continuam, aí o versículo 15 fala que Josué fez com eles a paz e selou com eles uma aliança para que tivessem a vida salva. E os notáveis da comunidade prestaram juramento. Então aqui no Antigo Testamento, se você fizesse um juramento a Deus, você tinha que cumprir. Então Josué e os israelitas fizeram um juramento diante de Deus que não iriam matar esses gabaonitas, né? Esses pagãos. Então eles não morreram, porque fizeram aliança com Israel. Foram espertos. Não é? A esperteza que eu já expliquei. Ok? 3 dias depois fizeram aliança com eles, descobriram que eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. Os israelitas partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia. Às suas cidades. Então, os israelitas não os feriram, visto que os notáveis da comunidade prestaram juramento pelo Senhor, Deus de Israel. Porém, toda a comunidade murmurou contra os notáveis. Então, a comunidade já estava tão acostumada com a guerra que queria também que eles matassem aqueles pagãos também. Mas, como eles tinham feito juramento a Deus, eles não mataram. Olha como é que já era esse negócio esse conceito de guerra já estava no povo, tá vendo? O povo já queria que Josué matasse eles, mas Josué falou que não vou matar, por quê? Porque são nossos vizinhos e fizeram aliança conosco. Então não vamos guerrear contra eles, porque eles fizeram um juramento a Deus. E no Antigo Testamento, se você fizesse um juramento a Deus, você tinha que cumprir. Lembrando que no Novo Testamento, Jesus já muda isso. O que Jesus diz lá no Novo Testamento? Não jure, né? Não coloque Deus como juramento. Diga somente sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo. Então, no Novo Testamento, claro, gente, tem alguns juramentos que você pode fazer. Diante do altar, você faz um juramento, né? Para você casar, nos julgamentos humanos ali, você faz um juramento em cima da Bíblia, para você não mentir. Claro que não é esse contexto que eu estou falando diante de Deus. Né? Jesus disse que diante de Deus você deve, entre você e Deus, sim, sim, não, não. Entendeu? Agora, claro que tem algumas coisas que a gente precisa, né, dar a nossa palavra, né, como juramento. Tá? É um outro contexto. Por isso que o Antigo Testamento é um contexto, o Novo é outro. Aqui o contexto deles era esse: se você jurasse por Deus, você não podia voltar atrás. E Josué tinha feito, então ele não matou, mesmo que o povo ficasse ali insistindo. Né? Olha como é que ele já estava nesse contexto de guerra, já queria matar. Entendeu? Então todos os notáveis disseram a toda a comunidade: nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, e portanto não podemos tocar neles, tá vendo? Então não podia matar eles, porque já tinha jurado, né? Tinham feito aliança. Tá? Então Israel tinha que ser fiel à aliança com Deus, como Deus era com Israel. Então toda vez que Israel quebrava uma aliança com Deus, Deus abandonava o povo. Por isso que quando a gente casa, a gente tem uma aliança como símbolo. Aliança, gente, é símbolo de amor e de fidelidade, já desde lá do Antigo Testamento. Por isso que a igreja pegou isso como um símbolo no matrimônio também. Tá vendo? Isso é o que faremos: deixai-lhes a vida salva, para que não venham sobre nós a ira do Senhor devido ao juramento que lhe prestamos. Essa ira do Senhor eu já expliquei aqui várias vezes. É a justiça de Deus. Deus não tem ira. Se Deus tivesse ira, Deus cometia pecado, porque a ira é um pecado do homem, inclusive é um pecado capital. Deus não tem ira. Essa ira que fala o Antigo Testamento é a justiça divina, que na cabeça do autor sagrado é como se Deus punisse. Mas Deus não pode fazer o mal. Entendeu? Então era um contexto do Antigo Testamento. Então quando você entender essa ira de Deus, você entenda como justiça de Deus. Tá? Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. E lembrando que estamos na lei de talião, olho por olho, dente por dente, ok?
Então os notáveis disseram: os que vivam, mas que sejam nossos escravos, né? E rachem lenha e carreguem água para a nossa comunidade, ok? E Josué então convocou os Gabaonitas, tá? E aí fez eles serem então, vamos dizer, escravos de Israel, rachando lenha e carregando água para Israel. É só você ver aí, ok? Que se anunciou com certeza aos teus servos a ordem dada por Senhor teu Deus a Moisés, seu servo, de vos entregar toda esta terra e de exterminar diante de vós todos os teus habitantes. Então, Josué começa a falar para eles. A ordem para nós foi essa, de a gente exterminar todo mundo. Mas como eles vieram aqui para conversar, sem guerrear, Josué perdoou. Mas a ordem era para exterminar todo mundo, porque eram idólatras, podia levar Israel para idolatria. Então, por isso que o contexto da época era eliminar todo mundo, para não levar Israel para o mau caminho. Mas Josué, pelo juramento que fez a Deus, poupou os Gabaonitas, ok? Moisés, teu servo, de vos entregar toda esta terra e de exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso, com a vossa aproximação, fomos tomados de grande medo pelas nossas vidas. Está vendo? Eles ficaram com medo de morrer. Por isso que fizeram aliança com Josué. Eis porque agimos assim. Agora, pois, estamos nas tuas mãos. Faz aquilo que te parecer bom e justo. E assim os tratou. Levou-os da mão dos israelitas, que não os mataram. Naquele dia, Josué os colocou como rachadores de lenha e carregadores de água para o serviço da comunidade e do altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolheu. Então, Josué não os matou, eles ficaram ali, mas ficaram escravos, né, entre aspas, de Israel, rachando lenha, levando água para eles, até mesmo para o serviço do altar, para o culto, né, que Israel prestava a Deus. Mesmo eles sendo pagãos, não é? Até isso eles foram obrigados a fazer para não morrer. Tá? Então, interessante. Aí no capítulo 10, esse capítulo 10, gente, ele é bem controverso. Por quê? Antigamente, se fazia até mesmo a Igreja Católica errou nesse ponto. Antigamente, a Igreja fazia, alguns, né, não a Igreja como um todo, alguns membros da Igreja interpretavam esse capítulo 10 cientificamente, o que é um erro. Tá? A Igreja, gente, a Bíblia não pode ser interpretada cientificamente, politicamente, não. A Bíblia é um livro de religião, por isso que toda maioria erra na interpretação. Tá? Porque fazem interpretações científicas, não é? E não pode. Então a Igreja, né, viu que não. A Bíblia é um livro de religião, ela traz verdades religiosas, não verdades científicas, não. Claro que não, a Bíblia não é um livro de ciência, não. A Bíblia é um livro de fé. Tá? Ela tem erros teológicos? Não tem. Mas ela pode ter erros científicos? Pode. A Bíblia não foi feita para falar de ciência, política, economia, biologia, não, química, física, não. A Bíblia não é um livro disso. A Bíblia é um livro teológico. É isso que muitos não aceitam, interpretam a Bíblia ao pé da letra. Por isso erra. Tá? O próprio caso do Galileu Galilei, que um dia eu vou fazer um vídeo sobre ele aqui, foi nesse contexto. Por que o Galileu Galilei quase morreu? Por quê? Porque ele estava correto. Na época do Galileu, a Igreja interpretava a Bíblia cientificamente. Então o Galileu lá fez uma tese lá, que ele estava correto, e a Igreja, por interpretar a Bíblia cientificamente, achou que o Galileu estava errado. Só que o Galileu não conseguiu provar a sua tese. Depois que ele morreu, foi provado que ele estava correto. Mas ele não morreu brigado com a Igreja, pelo contrário. Ele morreu recebendo todos os sacramentos, diferente do Lutero, que rompeu com a Igreja e fundou o protestantismo. Mas o Galileu não. Ele se desentendeu com a Igreja Católica? Sim. Eu vou fazer um vídeo sobre o Galileu aqui. Aí você vai entender o que eu estou falando. Tá? Ele se desentendeu com a Igreja Católica, mas ele se reconciliou antes de morrer. Recebeu todos os sacramentos e morreu católico. Então, totalmente diferente do Martinho Lutero. Né? Por que eu estou falando isso aqui?
Porque muita gente fala que o Galileu, que a igreja matou Galileu, jogou na Inquisição. Primeiro que não é a igreja que jogava na Inquisição, a igreja julgava, já fiz 2 vídeos sobre Inquisição, expliquei isso, quem matava, entre aspas, era o Estado. Mas nem assim o Galileu morreu, né, serenamente, morreu em casa. O Galileu não foi para a Inquisição. Mas por que falam isso? Só porque ele se desentendeu com a Igreja Católica, que hoje reconhece que errou, tá? Na interpretação errada da Bíblia. Tá? E esse capítulo 10, ele, se você não interpretar ele religiosamente, você comete erro teológico, científico. Então nós vamos ver esse capítulo 10 com muita calma. Tá? Vamos lá. Depois desse acontecimento que eu expliquei, vai acontecer o quê? 5 reis fazem guerra a Gabaon. Então, 5 reis, inclusive o de Jerusalém, tá? Guerrearam contra Gabaon. Por quê? Porque a Gabaon tinha feito aliança com Israel. Tá? É o contexto que eu expliquei para vocês lá atrás. Então, como Gabaon fez aliança com Israel, esses 5 reis começaram a querer guerrear contra Gabaon também. E Israel, né, como se aliou a Gabaon, ajudou Gabaon a acabar com esses 5 reis, com essas 5 cidades. É o que nós vamos ver aí no capítulo 10. Aconteceu que o rei de Jerusalém soube que Josué havia tomado Rai e havia consagrado ao anátema. Anátema é excomunhão. Tá? Até hoje, no Novo Testamento, a igreja pode excomungar uma pessoa. Isso vem lá do Antigo Testamento. A igreja, no Novo Testamento, tem autoridade para excomungar uma pessoa. Excomungar quer dizer fora. Excomunhão, fora da igreja. A igreja tem poder para isso. Tá? Tem alguns pecados que a gente comete que a gente pode ser excomungado. Por exemplo, o aborto. O aborto, se você cometer, você está excomungado da igreja. Você pode voltar se você se arrepender e se confessar. Tá? Mas não é só você que faz o aborto. Quem pagou o aborto, os médicos, todo mundo está excomungado. Tá? Uma pessoa que agride o Papa está excomungada. Uma pessoa que pega uma hóstia e joga no chão, profana, está excomungada. Um padre que revela um segredo de confissão está excomungado. Um padre que confessa uma mulher que teve relações com ele, está excomungado, ele e ela, não é? Tem alguns casos que a igreja pode excomungar uma pessoa, tá? Isso aí vem do Antigo Testamento, tá? Então o rei tinha ouvido falar isso, não é? E como Josué tinha tratado Jericó e o seu rei e os habitantes de Gabaão haviam feito paz com Israel e permaneciam no meio deles. Então, Gabaão permaneceu ali com Israel um tempo. Não é? Ele ficou apavorado, pois Gabaão era uma cidade tão grande como as cidades reais. Então, eles começaram a ficar com medo, porque se aliaram com Israel, não é? Então eles ficaram com medo de Gabaão se aliou a Israel e vir para cima deles. Né? É o contexto da época que eu já expliquei, tá, gente? Tá? Era maior do que Rai e todos os seus habitantes. Tá? E todos eram guerreiros. Ok? E ele mandou dizer a outros 4 reis de outras 4 cidades, não é? O rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Jáfia e o rei de Laques. Tá? Subi a mim e ajudai-me a destruir Gabaão, porque ela fez a paz com Josué e os israelitas. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos. Então, não sei se vocês entenderam. Eles fizeram aliança, os 5 reis, para combater Israel e Gabaão. Tá? Josué socorre Gabaão, porque eles fizeram aliança com eles, então Josué ajudou. Os homens de Gabaão mandaram dizer a Josué, no acampamento de Gilgal: não retireis a tua ajuda de teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Josué subiu de Gilgal,
ele, todos os guerreiros e toda a elite do seu exército. O Senhor disse a Josué. Então agora Deus vai entrar no meio. Quando Deus entra no meio, muda a figura, muda de história. Não é? Então agora Deus fala com Josué. O que Deus fala com Josué? Não os temas. Olha aí, isso que é para a gente pegar para nós hoje. Tá? Então Deus fala também para a gente. Não temas, diante de uma dificuldade, diante de uma provação, não temas. Isso que é o mais importante, a gente tirar o contexto religioso, muito mais do que ao pé da letra. Entendeu? Como que, não sei se você compreendeu o que nós temos que interpretar da Bíblia. Não interessa para nós quem matou, quem não matou. Interessa para nós é o sentido religioso. Tá? Então o que Deus fala? Não temas. É aquela música, né? Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aí você vai vencer todas as batalhas, todos os inimigos. Esse é o contexto. Então Deus falando. Tá? Não temas, eu os entregarei nas tuas mãos e nenhum dentre eles te resistirá. Tá vendo? Então, gente, quando Deus entra no meio, a gente não perde a guerra nem a batalha. Então, mas você tem que estar no time do Senhor. Já estou cansado de falar isso daqui. O time de Deus nunca perde. Né? Então, mesmo que a gente passe por dificuldades, mas segura na mão de Deus, não tema, segue adiante que Deus vai te dar a vitória. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite. Olha aí. Então, tem que ter luta, tem que ter esforço. Deus te dá a vitória, mas não fica de braço cruzado que Deus não vai jogar do céu, não. Então, para eles ganharem a guerra, eles tiveram que marchar a noite toda. Então, não é fácil. Seguir a Deus não é fácil. Para você ter a vitória, você tem que lutar muito. Então, não acha que a vitória vai vir sem esforço, porque não vai, não. Esse é o grande mal da humanidade. As pessoas querem a vitória, mas não querem ter esforço. E não existe, vitória sem luta. Para você vencer, você tem que lutar. Tá? Mas Deus te dá os meios para você vencer. Marcharam toda a noite desde Gilgal. O socorro do alto. Então agora, olha aí. Socorro do alto, ou seja, de Deus. O nosso socorro vem de Deus. Não vem do ser humano, não vem da terra. Então quando você estiver passando por dificuldades, cheio de inimigos, tem muitos salmos que falam isso. Quando você estiver rodeado de inimigos, se coligue lá com o homem do alto lá, que você vai vencer todos os problemas. Tudo que te aflige você vai vencer. Tá? Então o socorro do alto. O Senhor os desbaratou na presença de Israel e infligiu-lhes em Gabaon grande derrota. Olha aí, tá vendo? Então o Senhor não perde nunca. Perseguiu-os até o caminho da subida da cidade lá e os derrotou até as cidades, que eu não vou ler essas cidades, senão eu não vou conseguir falar. Ora, enquanto fugiam diante de Israel, na cidade o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras até Azeca, e morreram. Foram mais os que morreram pelo granizo do que pela espada dos israelitas. Foi então que Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas. Disse Josué na presença de Israel: Sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale de Ailaon. E o sol se deteve e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro do justo? Isso é um livro, gente, que já se perdeu, nós não temos, tá? O sol ficou imóvel no meio do céu e atrasou seu ocaso de quase um dia inteiro. Nunca houve dia semelhante, nem antes nem depois, quando o Senhor obedeceu à voz de um homem, ou seja, Josué. É que o Senhor combatia por Israel. Presta atenção. Voltou Josué com ele, todo Israel, ao acampamento de Gilgal. Então, isso aqui que eu quero parar para explicar para você. Tá? Por que se errava interpretando isso aqui antigamente? Ah, mas o sol parou, a lua parou. Como que acontece isso cientificamente? A Bíblia não é um livro de ciência. Foi um milagre. Milagre, gente, coisa sobrenatural, a gente não consegue explicar. Nem a ciência. Milagre é milagre. Eu já expliquei sobre isso aqui. Milagre, gente, é uma coisa sobrenatural.
ultrapassa a natureza. Eu quero fazer um vídeo aqui sobre ciência e fé. A ciência, ela explica a fé, os milagres como? Isso não tem explicação. Milagre é milagre. Deus, gente, ele está acima de tudo e de todos, da ciência, de tudo que ele fez. Deus fez esse mundo através de leis, da gravidade, todo mundo sabe. Tem a lei da gravidade, tem várias leis que Deus fez. Agora veja, Deus pode mudar isso aí. Só ele pode mudar. As leis que ele próprio fez. Então para Deus não existe, é por isso que ele fala, para Deus nada é impossível. Tá? Então mesmo as leis que ele faz, né, do sol, da lua, das estrelas, ele pode mudar o que ele quiser. Então esse texto hoje, como é que ele tem que ser interpretado? Se o sol parou, não parou, ficou imóvel, não ficou, a lua, isso para nós não é o mais importante. Qual é o mais importante? A mensagem religiosa. É o que fala aqui no final. Deus combatia por Israel. Tá? Então Deus fez dar a vitória para eles. Isso é o que interessa para nós. Agora, se o sol parou, não parou, se a lua parou, não parou, isso é de menos. Pode ter parado, pode ter não parado. Pode ser uma figura de linguagem, mas pode ter acontecido. Para Deus, gente, nada é impossível. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu lá em Fátima, não aconteceu lá aquele milagre? Né, pela intercessão de Nossa Senhora. Foi ela que fez, foi Deus através dela. Entendeu? Mas houve lá aquele dia de escuridão lá que Deus fez. Aquele milagre lá para o povo acreditar. Diz que foi um dia terrível de escuridão. Entendeu? Gente, Deus pode fazer o que Ele quiser. O pessoal não fala aí que vai ter 3 dias de trevas? Tem muita gente que acredita nisso. A igreja nunca disse, nem que sim, nem que não. Pode ser? Pode. Pode ser que aconteça? 3 dias de trevas? Pode ser. Gente, Deus pode fazer o que Ele quiser no mundo. Agora veja, a gente não deve ficar preocupado se o sol parou, se não parou, se a lua parou, não parou. Isso não é o mais importante. O mais importante é a mensagem. Qual é a mensagem que está aqui? Deus combatia por Israel, Deus deu a vitória para Israel. Por quê? Porque Israel combatia, né, Deus combatia por Israel. E aqueles povos que se aliaram com Israel também venceram. Aqueles 5 reis que queriam derrotar aqueles povos que tinham se feito aliança com o povo de Deus. Tá? Isso quer dizer o quê? Que nós temos que nos unir. Não é? Mesmo que nós tenhamos diferença, outra coisa. Aqui Israel tinha diferença com os Gabaonitas, mas eles se uniram. Né? Então, o que isso quer dizer para nós? Mesmo que nós tenhamos diferenças com pessoas de outras religiões, algumas coisas a gente precisa se unir para não aprovar leis injustas. Eu já falei isso aqui. Né? Para não aprovar o aborto, eutanásia, ideologia de gênero, todos nós temos que nos unir, não só os católicos. Católicos, protestantes, espíritas, todos aqueles que acreditam em Deus e acreditam no bem, que querem o bem da humanidade. Então isso aí não é só os católicos, aí são todos temos que nos unir. Aquilo que dá para a gente se unir, a gente tem que se unir. Israel não se uniu aqui com os Gabaonitas para derrotar lá o mal, né? Aqueles homens que vinham lá contra eles. Então, gente, isso é que é o mais importante. Outra coisa, diz aqui, nunca houve dia semelhante, nem antes nem depois, quando Deus obedeceu a voz de um homem, ou seja, de Josué. Então, quando um homem é justo, temente a Deus, um homem de fé, Deus obedece. O que é esse obedecer de Deus? Quer dizer o quê? Que tudo aquilo que aquele homem faz vai ter resultado. Por isso que os santos, por que os santos fazem milagres, entre aspas? Não é eles que fazem, mas por que a gente diz que o santo faz milagre? Por quê? Porque eles são pessoas justas. Então Deus os usa para fazer milagres. Igual o que fizeram aqui no Antigo Testamento? O que Deus fez no Antigo Testamento? Usou Moisés para abrir o mar. Foi Deus que abriu, mas através de Moisés. Deus fez Josué parar o sol. Quem fez? Foi Deus, mas através de quem? Josué. Então, gente, Deus pode usar, entre aspas, né, pessoas humanas, homens e mulheres. É por isso que a igreja canoniza alguns santos. Por que a igreja exige um milagre? Porque aí ninguém vai duvidar. Se aquele santo, né, entre aspas, fez aquele milagre, é porque não é uma pessoa comum. Então a gente vê isso já na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Agora, como é que hoje as pessoas ficam duvidando dos milagres, entre aspas, né, que A, B ou C fizeram? Né?
Então, gente, desde o Antigo Testamento nós vemos isso. No Novo também, os apóstolos. Todos os apóstolos fizeram, entre aspas, milagres em nome de Deus. Não é? E até hoje. Não é? Se Deus usa certos homens, igual ele diz bem claro aqui, Deus obedeceu à voz de um homem, ou seja, Josué. Por quê? Porque era um homem justo, temente a Deus. Entendeu? Então isso acontece até hoje. Isso não acontece só na época do Antigo Testamento. Isso acontece até hoje. São pessoas escolhidas por Deus. Aí o que aconteceu depois? Aqueles reis que tinham sido derrotados, eles se esconderam. Diz aí que os 5 reis se esconderam na caverna. Por quê? Com medo. Não é? Eles não são bobos, sabiam que iam morrer, se esconderam. Então é só você ler aí no versículo 16, aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna e anunciaram então a Josué. Os 5 reis foram descobertos escondidos na caverna. Disse Josué: rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-las. Vós, porém, não vos detenhais, persegui vossos inimigos, cortai-lhes a retaguarda e não os deixeis entrar nas suas cidades, pois o Senhor vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Olha só. Então Deus entregou todos os inimigos nas mãos de Josué e de Israel. Tá? E quais são os nossos inimigos hoje? Os nossos pecados. Né? Todos aqueles que querem nos tirar da presença de Deus. Entendeu? Quando Josué e os israelitas acabaram de infligir uma grande derrota a ponto de exterminá-los, todos os remanescentes vivos entraram nas cidades fortificadas, todo o povo voltou ao acampamento são e salvo junto a Josué e ninguém ousou fazer coisa alguma contra os israelitas. Aí, tá vendo? Israel não sofreu um arranhão. Por que não sofreram? Porque estavam com Deus. Então, olha como que Deus protege o seu povo, como é que Deus protege os justos. Isso é um ensinamento para nós hoje. Não é? Se você anda com Deus, Deus te protege, tá? Dos inimigos, de todo o mal. Tá? É o contexto que nós estamos vendo aqui. Disse então Josué: abri a entrada da caverna e fazei dela os 5 reis e trazei. Tá? E trouxeram os 5 reis, né? Os pagãos, os reis lá dos pagãos. Fizeram, pois, assim, trouxeram da caverna os 5 reis. Aí que conta, né, o nome deles, podemos passar. Né? Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o haviam acompanhado: aproximai-vos e ponde de pé sobre o pescoço estes reis. Eles aproximaram-se, puseram o pé sobre a nuca deles e disseram: não temais. Olha aí, de novo. Lembra, quando a Bíblia repete, gente, é para a gente fixar. Não tenhais medo. Tá? Não tenhas medo. Vai. Deus fala isso no Antigo Testamento para muitos. Fala para Moisés, fala para Josué, fala para os profetas. Não é? Não temais e nem vos acovardeis. Olha aí, não sejam covardes. Então, quando Deus tem que chamar a nossa atenção, Deus não chama a nossa atenção. Muitas vezes nós somos covardes. Não é? A gente só quer saber de Deus quando nós estamos lá no fundo do poço. Entendeu? Então, muitas vezes Deus puxa a nossa orelha, deixa a gente passar por um sofrimento para ver se a gente acorda. Não é? Não vos acovardeis, disse-lhe Josué, mas sede fortes e corajosos. Olha só. Força, coragem. Deus está conosco. Pois assim tratará o Senhor todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os fez suspender as 5 árvores, nas quais ficaram suspensos até a tarde. Então, é o contexto que eu já expliquei. Então, ali tinha que matar mesmo. É o contexto da época. Tá? É o olho por olho, dente por dente. Tá? Infelizmente, é a cultura deles. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram-no das árvores e lançaram-nos na caverna, onde se haviam escondido. Foram colocados grandes pedras à entrada da caverna, os quais permanecem até hoje. Então, Deus deu ali a vitória através de Josué, não é? naqueles
naqueles inimigos. E assim como Judas foi suspenso na árvore, né, aqueles reis também foram suspensos, mas depois tiraram. Por quê? Todos aqueles que eram suspensos, né, na árvore ou na cruz eram considerados malditos, né? Então tinha que tirar logo o corpo dali, tá bom? E depois, o que aconteceu, né? Josué conquistou também a terra, né, daqueles reis que eles tinham vencido, não é? No mesmo dia, Josué tomou, né, as terras e passou ao fio da espada o seu rei, voltando ao anátema, né, ou seja, excomungou todo mundo, não é? Com tudo que lá se encontrava de ser vivo, sem deixar sobrevivente. E tratou o rei como havia tratado o rei de Jericó. É o contexto da época que eu já expliquei aqui, tá bom? E aí Josué venceu todos os 5 reis. Aí aqui conta a vitória de Josué contra os 5 reis que haviam lá guerreado contra Gabaon e contra os israelitas, tá bom? Então isso aí nós podemos passar. Tá joia? Assim, versículo 40. Josué conquistou toda a terra, a saber, a montanha, o Neguebe, a planície e as encostas, com todos os seus reis. Aí, tá vendo? Então, tudo aquilo que Josué guerreou, ele conquistou. Ele venceu todos os inimigos, ok? Não deixou nenhum sobrevivente e voltou todo ser vivo ao anátema, conforme havia ordenado o Senhor, o Deus de Israel. Josué os destruiu, desde aí que começa a falar, né, das cidades, podemos passar, e toda a terra até Gabaon. Todos estes reis com suas terras, Josué os tomou de uma só vez. Portanto, o Senhor Deus de Israel combatia por Israel. Terceira vez que fala a mesma frase. Deus combatia por Israel. E hoje Deus combate por cada um de nós. Jesus falou, Deus vai em busca daquela ovelhinha lá. Não é? Jesus morreu por todos nós. Tá? Então, se ficar uma ovelhinha lá, Deus vai buscar aquela ovelhinha. Então Deus combate hoje por cada um de nós. Deus não quer que ninguém se perca. Se alguém se perder, é por culpa própria. Mas se for depender de Deus, por isso que a igreja não acredita em predestinação. Por que a igreja católica não acredita em predestinação? Porque ninguém está predestinado ao inferno. O inferno não foi feito para nós, foi feito para o demônio. Se alguém for para lá, é culpa própria. Mas Deus quer que todos se salvem e cheguem à verdade, que é o próprio Deus. Então Deus combate por nós, ainda hoje, não é só no Antigo Testamento. Deus nos ama, Deus é pai. Qual pai que quer ver o filho se perder? Ninguém. Finalmente Josué com todo Israel voltou ao acampamento de Gilgal. Então, aí Josué voltou novamente para o acampamento. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Esse capítulo 9, capítulo 10, nós vamos continuar nas próximas aulas aí, tá? É difícil, eu já falei que não é fácil interpretar esses textos, é difícil, né? Principalmente do Antigo Testamento, é muito complicado, mas nós vamos seguir em frente aí, se Deus quiser. Espero, né, que você tenha entendido, tá? Não, então, gente, entenda isso, não vamos interpretar a Bíblia cientificamente, tá? O que a igreja diz hoje? Se o sol parou, não parou, a lua parou, não parou, não sabemos. Deus tem poder para parar o sol, a lua, mas não, a igreja não dá um veredito se isso aí foi ao pé da letra ou se foi uma figura de linguagem, né? Que a Bíblia, gente, ela muita coisa é metáfora, tá? Vamos dizer assim, nós não podemos interpretar ao pé da letra. Eu sempre faço uma comparação aqui para encerrar, nós estamos encerrando. A Bíblia, o que é a palavra de Deus? A Bíblia é como se fosse um remédio. Quando você vai comprar um remédio, o remédio vem dentro de um vidro. Não vem? O vidro vem dentro de uma caixinha. E a caixinha, o farmacêutico ainda coloca numa outra sacola para a gente trazer. Para nós não serve a sacola, para nós não serve a caixa, para nós não serve o vidro. Para nós serve o remédio que está ali dentro. A Bíblia é isso. A Bíblia é o remédio que Deus nos dá para curar. Mas ela vem envolvida num vidro, ela vem envolvida num plástico, ela vem envolvida numa sacola, ou seja, a figura de linguagem que a Bíblia usa. Tá? São os gêneros literários que eu já expliquei, já fiz um vídeo sobre isso. Tá? A Bíblia tem gêneros literários,
né? Apocalipse é um gênero literário, né? Poesia, parábola. Por exemplo, a parábola é um gênero literário, mas não podemos interpretar ao pé da letra. O filho pródigo existiu ou não existiu? Não sabemos, pode não ter existido. É uma história que Jesus contou para ensinar uma verdade religiosa, não é? Então, gente, é isso. Então, a Bíblia é um remédio. Então você tem que ficar com o líquido, com aquilo que está lá dentro. Não fique com aquilo que está por fora. Não. Então por isso que a igreja ensina, não interprete a Bíblia ao pé da letra, que você vai errar. Tá? Então vamos entender a verdade religiosa. E qual é a verdade religiosa? Deus está com o seu povo. Deus combatia por Israel. Não é? E nós hoje somos Israel. Israel hoje é a igreja. Nós somos a família de Deus, o povo de Deus. Somos nós. Então Deus combate por cada um de nós. Esse é o contexto, essa é a interpretação. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.